Olá, crianças. Vamos falar um pouquinho sobre variação linguística. Gente, a variação linguística nada mais é do que a forma como você fala de acordo com determinados grupos. Se você vai falar com algum coleguinha da sua escola, você pode usar uma linguagem mais descontraída, você pode usar uma linguagem informal. Tudo dentro do respeito, mas uma linguagem com brincadeiras, né? Uma linguagem sem formalidade. Se você vai falar com alguém da sua casa, você pode usar uma linguagem informal também, uma linguagem descontraída. Você pode falar de qualquer forma, da forma que você é acostumado, fazer brincadeiras, rir, de uma forma mais descontraída. Agora, se você for falar com um determinado grupo, que exige uma seriedade a mais, como por exemplo, o dono da sua escola, o diretor da sua escola, você vai fazer o quê? Vai falar de forma mais formal, de uma forma mais séria. Existem várias formas aqui da variação linguística que eu trouxe para vocês. Existe aqui a histórica, palavras ou expressões que deixam de ser usadas e surgem novas palavras, ou seja, palavras lá da época da sua mamãe ou da época da sua vovó, que com o passar do tempo elas deixaram de ser usadas e no lugar dessas palavras surgiram outras palavras. Eu vou colocar alguns exemplos mais à frente. E nós temos também a forma regional, que as pessoas falam é diferente de acordo de uma região para outra região. Olha só, regional aqui fala que é alteração de vocábulos e expressões de acordo com o lugar. De acordo com o lugar, a pessoa tem a sua forma de falar e a sua forma de se expressar. Tem também de acordo com a classe social, sexo, grau de escolaridade e grupos. Ou seja, gente, vou explicar para vocês. Classe social por quê? Vou dar um exemplo de uma criança que mora lá na rua, que nunca foi à escola. Ela sabe falar como você? Não, gente, ela não tem o mesmo nível de conhecimento, porque ela não teve as mesmas oportunidades de estudar numa boa escola, certamente não teve mamãe para ensinar. Então, ela fala diferente de você. Sobre o sexo, que é masculino e feminino, o menino fala de um jeito, a menina pode falar de outro jeito, né? O grau de escolaridade, que eu já falei para vocês, que algumas pessoas têm estudos que estudaram a vida toda, se formaram, fizeram faculdade, então elas falam de um jeito, e as pessoas que nunca foram à escola falam diferente. E aqui, de acordo com a estilística, situações mais ou menos formais de comunicação. Alguns exemplos e tipos de variações. Aqui eu trouxe alguns exemplos aqui da variação histórica. O que é a variação histórica? Aquelas palavras que, com o passar do tempo, elas caem em desusos. Antigamente, na época da vovó, eles falavam o quê? Vossa mercê. Com o passar do tempo, passou a ser vós mercê. E nos dias de hoje, a gente fala você. Olha só quanta mudança. Vossa mercê, vós mercê, e hoje nós falamos você. Pelo menos eu não conheço ninguém que fale vossa mercê e nem que fale vós mercê. Esse termo caiu em desuso. Era lá do passado, da época da mamãe, da época da vovó, as pessoas usavam essas palavras. Mas que hoje já caiu em desuso e nós usamos a palavra você. Tinha também a palavra flerte, que depois passou a ser paquera e hoje é crush. É o crush, né? A pessoa que tá paquerando, a pessoa que tá afim, a pessoa que tá azarando. Tem também a palavra farmácia, escrita com PH. Antigamente era escrita dessa forma. E hoje é com F, é farmácia. Agora vamos ver um pouquinho da variação regional,
Em algumas regiões do Brasil, as pessoas falam mandioca. Em outras regiões, as pessoas falam aipim. E aqui no Acre, a gente fala macaxeira, né? Algumas pessoas falam pão de sal, outras falam pão francês. E em algumas regiões, as pessoas falam cacetinho. Temos também o exemplo do marmitex, né? Em algumas regiões falam marmitex, em outras regiões falam quentinha e em outras regiões falam marmita. Gente, e existem muitos outros exemplos, mas aqui eu só trouxe esses aqui para vocês, tá? Para não ficar muito extenso. E nós temos aqui a variação social. Nós temos aqui termos que são usados por pessoas que trabalham no meio jurídicos, né? Que são os advogados, os promotores, os juízes, entre outros. Eu trouxe algumas palavras como revelia, dolo, estelionato. Geralmente são usados por pessoas do direito, que fazem direito, que estudam essa área jurídica. Trouxe aqui um pouco da linguagem dos surfistas. Eles usam muito essa palavra alisar, batida, banco de areia, cavada. Essa linguagem aqui é do mundo do surf, dos surfistas. Temos também a linguagem dos funkeiros. Funkeiros falam abalar, bolado, bombado, suave na nave, parça. Então, aqui eu trouxe algumas formas de expressão para vocês verem que, de acordo com o grupo, a forma de expressão, a forma de linguagem, ela vai mudando, vai se modificando. E tenho aqui a variação linguística, tipo de variação, a estilística. Cada falante tem sua personalidade imprimida em sua comunicação, mesmo com níveis de formação iguais. Aqui nós temos dois falantes que podem possuir formas de se comunicar totalmente diferentes. Trouxe para vocês duas pessoas conhecidas, como o William Bonner, lá da Globo, e o Boechat, que é lá da Bandeirante. Os dois são formados aí em jornalismo, são jornalistas assim conceituados, mas que cada um tem a sua forma de se expressar na hora de apresentar o jornal. Tá? Isso que é a variação estilística, é o estilo da pessoa. Olha só, o estilo do Bonner é diferente do estilo do Boechat.